Turma, olha só, Luiz Carlos Rauli pretende colaborar com o governo Lula na reforma tributária. Só para vocês entenderem quem ele é justamente o deputado que vai assumir a vaga de Deltan Dallagnol depois de cassado. Ele vai assumir um 8º mandato como deputado federal, justamente nessa vaga depois da cassação do Deltan. Em entrevista ao Estadão, o deputado disse, abre aspas, sempre fui adversário do PT, mas temos muitos pontos em comum, como a questão do arcabouço fiscal, a reforma tributária e outras reformas estruturantes. Fecha aspas. Ele ainda falou que não está mais disposto a fazer uma oposição enfática como ele fez no passado. Completou, inclusive, dizendo que está mais para construir pontes do que para arrebentar essas pontes. Então, saiu Deltan Dallagnol e entrou alguém que quer construir pontes. E ele é besta de falar o contrário? Acabaram de dar uma cadeira para ele, expurgaram um cara que teve quase 400 mil votos. Expurgaram, chutaram, deram um pé na bunda do cara. Entendeu? Aí entra o outro. Entendeu? E quem fez isso? O Lula. Quem fez isso? O Antônia, ele está a 8 mandatos. Se a gente fizer um cálculo rápido, são 32 anos de Câmara Federal. É tempo, hein, meu amigo? Ele foi secretário da Fazenda também nesse período. Mas ele tem uma atuação interessante. Por exemplo, ele é autor da PEC 110, que é uma das PECs da reforma tributária. Tem 2 PECs principais sobre reforma tributária que tramitam no Congresso. A PEC 45 do deputado Baleia Rossi, aqui de São Paulo, e a 110, que é de autoria do próprio Rauli. Então, ele pode contribuir com a reforma tributária. Provavelmente esse gesto que ele faz de aproximação ao governo Lula é um gesto de quem tenta fazer com que a sua proposta de reforma tributária avance e tenha protagonismo nesse caso. Mas se for no mesmo... Eu estou agora dentro de um táxi, eu estou agora dentro de um Uber, eu estou agora no metrô, no BRT, e eu estou ouvindo o que o Mano está falando. Ele vai somar não sei o quê porque ele é autor da PEC, né? O que diz exatamente essa PEC? No que essa PEC somou com o que estou agora dentro do BRT ouvindo essa história? Seguinte, o sistema tributário brasileiro hoje é o pior do mundo, o mais complexo do mundo. As empresas gastam 1.500 horas por ano, em média, para calcular esses impostos. Isso acontece porque a gente tem mais de 90 tarifas diferentes. O que é que essa PEC faz? Ela unifica diversos impostos em um só, criando um único imposto de valor agregado. Então, ele vai conseguir simplificar bastante o sistema tributário se a proposta do Rauli acontecer. E se isso acontece, ou seja, se fica mais fácil pagar imposto, as empresas vão poder gastar mais energia com a sua atividade fim, com aquilo que produzem de valor para o cidadão, para o consumidor, do que com a burocracia do pagamento de imposto. Isso quer dizer, no fim das contas, mais produtividade, que quer dizer mais renda e mais emprego gerado. Mas o que me preocupa é a questão dele elogiar o arcabouço fiscal, né? Que foi um arcabouço fiscal mal feito, que privilegia o aumento de arrecadação, ou seja, aumento de impostos, você tem que gastar mais dinheiro para financiar o Estado, não privilegia corte de gastos, e tá ali o deputado que está assumindo o lugar do Deltan elogiando isso. Vocês, eleitores paranenses, elegeram esse cara, porque foram os votos do Deltan que colocaram ele lá. Então vocês têm que cobrar esse cara e ficar de olho, porque esse discurso, construir pontes, que tipo de pontes ele quer construir com o PT? Governo que tem uma agenda de retrocesso. Ele fez 12 mil votos, né? Agenda de retrocesso, é verdade. Gente, nós saímos de 344 mil para 12 mil. Acho que tem um abismo. Meu Deus, é um absurdo. E daí você vê a diferença da representatividade dos dois e a diferença da postura. O Deltan, um deputado de oposição combativo, e ele mal começou. Nem chegou a ser deputado direito e já está falando em construir pontes, elogiando o arcabouço fiscal, falando que não é adversário, pelo amor de Deus. Se a reforma tributária já tira da lista de oposição. Não vai ser oposição, Renatinho Abreu. Vamos ver, mas porque tem a questão do Podemos, vamos entender o que é que o Podemos deseja ser como partido. A gente falou aqui semana passada que o Podemos colocou o Deltan para formar os novos quadros do partido. Então, aparentemente, parece um investimento na direção de um partido mais de oposição ao PT.
O Raul é do Podemos. Então, como que vai ser o a Raul relação... que não é nada de novo quadro, né? É um político antigo. Sim. Renatinha mas com um Abreu discurso tudo, né? absolutamente O meu ponto é, o eleitor paranaense... A Renatinha Abreu é tudo na vida. Renata, leva o Felipe Lopes. Permuta, Antônia. Ele quer ir lá no CTN, você não entendeu ainda. Mas o meu ponto é bem simples. O eleitor paranaense votou no Podemos e votou principalmente no Deltan porque queria um político de oposição. Oposição firme, não essa oposição que o Raul está querendo fazer. E daí agora, vai lá a Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, tira o mandato do Deltan e assume um cara que vai ter outro tipo de postura. Ou seja, como que o eleitor vai acreditar na representatividade da democracia quando ele vota, acontece exatamente o contrário do que ele votou? É assim, é desanimador pro eleitor. Eu me coloco no lugar dos paranaenses que votaram no Deltan, agora tem que conviver com o Raul. É interessante, seria interessante perguntar ao Raul a opinião dele sobre as pautas do Deltan, né? As pautas de combate à corrupção, como que ele vai se comportar Vocês são muito nesses temas. Turma, nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan nesta segunda-feira, dia dos namorados, e são 10h30. Antoninha, me fala um pouquinho de esperança, meu amor. Esperança é o que não pode nos faltar, né? Esperança. Esperança. Poxa, devemos ter esperança na vida para não endoidecer. Olha, gente, esperança é a única coisa que nos resta, né? Senão a gente enlouquece. Vamos ter esperança de que isso aqui possa mudar. Eu já perdi a minha, já. Já era. Não, já era. Você tira... Não Paulo Matias, eu sou extremamente desesperançoso. Você Felipe é Campos. mesmo? É lógico, porque você vê o seguinte, no caso do Deltan, você vê esperança em alguém que teve 344 mil votos, sair fora do jogo, e entrar um que teve 12 Renatinha Abreu é tudo, né? Não, mas quem que tem a Renata Abreu na história? Ele tá querendo se candidatar, ele tá atrás de Ele quer ingresso para um show no Centro de Tradições Nordestinas. Eu tenho certeza Renata Abreu. Isso é uma articulação de permuta. Festa junina.